Sejam muito bem-vindos, amados, aqui a aula de número 3, né? Sobre a portaria 187 de 2010. Aula essa que é uma aula de exercício, finalizando assim essa portaria, né? Então, sem mais delongas, vamos começar os nossos trabalhos. Olha o que ela diz na questão número 1. A portaria 187 de 9 de junho de 2010 regula os procedimentos para imposição de penalidades decorrentes de infrações contra o patrimônio cultural edificado, tipificadas no Decreto 25, de 30 de novembro de 37. Os meios de defesa dos autuados, o sistema recursal, bem como a forma de cobrança dos créditos recorrentes de tais infrações. O item 1 está correto, corretíssimo, né? É o resumo do que a portaria diz. O item 1 está correto. Vamos à questão de número 2. Olha o que ele diz. Destruir, demolir ou mutilar coisa tombada tem como sanção administrativa multa de 10% sobre o valor do bem. O item 2 está errado, né, mas dá uma olhadinha na tabelinha aí do material, ó. Destruir, demolir ou mutilar coisa tombada, a multa, na verdade, é de 50%, né, sobre o valor do dano, mais a reparação que foi ocasionada no dano. Tá? Então é 50% sobre o valor do dano, mais a reparação colocada no dano. Não tem esse negócio de 10% aqui, não. O item 2 está errado. Vamos ao item número 3. Colocar sobre a coisa tombada ou na vizinhança dela equipamento publicitário, como anúncios e cartazes, sem prévia autorização do IPHAN, tem como sanção administrativa multa correspondente ao dobro do dano recorrente da omissão do proprietário. Amados, o item está errado também, né? Porque ele está falando sobre equipamento publicitário. Colocar equipamento publicitário, anúncios, cartazes, sem a prévia autorização do IPHAN, ele fala que a multa é do dobro do dano. Não é do dobro do dano. Nesse caso, a penalidade é retirar, né, o equipamento publicitário, né, e pagar ainda 50% em relação ao valor do equipamento publicitário. O item 3 está errado, erradíssimo aí, perfeito? Vamos ao item de número 4, né? Sem prejuízo da penalidade de multa, haverá um embargo da obra, assim considerado qualquer intervenção em andamento sem autorização do IPHAN, inclusive a colocação de equipamento publicitário em bem edificado tombado. Né? Amados, o item está correto, né? Correto. Se está tendo uma obra que não foi autorizada, está colocando um equipamento publicitário que não foi autorizado, né? Haverá um embargo dessa obra, sim. O item está correto, o item 4. Vamos ao item de número 5. Olha o que ele diz, o item de número 5. No caso de resistência à execução da penalidade, o embargo poderá ser efetuado com a requisição de força policial. O item 5 está correto, amados, correto. Se o cara não quer fazer por bem, pode chamar a polícia, a autoridade máxima, para poder ajudar durante esse processo. O item 5 está correto. Vamos ao item de número 6. Olha o que ele diz. Os agentes de fiscalização serão designados pelos superintendentes estaduais, entre os servidores do quadro de pessoal da autarquia, ocupante de cargos técnicos de nível superior, conforme a indicação do presidente do IPHAN. O item 6 está errado, né, amados? Por quê? Porque, na verdade, os agentes de fiscalização, ele está falando dos agentes de fiscalização, né? Eles serão designados pelo presidente do IPHAN, né? E aí, eles são designados pelo presidente do IPHAN conforme indicação dos superintendentes estaduais. Ou seja, houve uma troca. Quem designa é o presidente do IPHAN. Quem indica é o superintendente estadual, né? Entre os integrantes dos cargos técnicos de nível superior. Perfeito? Entre os integrantes de cargos técnicos de nível superior. Tá? Sendo assim, o item 6 está errado. O item 6 está errado. Vamos ao item de número 7. Em caráter excepcional, poderão ser designados como agente de fiscalização servidores do quadro de pessoal do IPHAN ocupante cargo de nível médio, desde que possuam mais de 5 anos de efetivo exercício no IPHAN. Esse é um item capcioso, tá? E ele está errado. Vamos devagar.
Em caráter excepcional, poderão ser designados como agente de fiscalização, servidores do quadro de pessoal do IPHAN, ocupante de cargo de nível médio. Até aqui, ok. Em caráter excepcional, pode sim colocar ali servidores de cargo de nível médio. Aí ele continua, desde que possuam mais de 5 anos. Até aqui, ok. Desde que possuam mais de 5 anos. Até aqui, ok. De efetivo exercício. Tá? Sim, tem que ter mais de 5 anos. A questão está errada porque ele não citou a referência. E a referência é a própria Portaria 187. Né? A Portaria 187 é de junho de 2010. Ou seja, é necessário que esse servidor de nível técnico, de nível médio, tenha mais de 5 anos até a publicação desta portaria, a Portaria 187 de junho de 2010. Né? Aqueles que completarem mais de 5 anos depois da portaria de 2010, a Portaria 187 de 2010, não podem se tornar agente de fiscalização. Porque lá fala, podem se tornar excepcionalmente agentes de fiscalização, servidores de cargo de nível médio com mais de 5 anos, né? Realizados, né, na data da Portaria 187 de 2010. Perfeito? Então, o cara que entrou em 2011, né, supondo aqui, o cara que entrou em 2011, ele não pode. Mas ele já tem 8 anos. Mesmo assim, ele não pode. Por quê? Porque tem que ter mais de 5 anos antes de 2010, até a data da portaria, junho de 2010, salvo engano, 9 de junho de 2010. Perfeito? Sendo assim, o item 7 está errado. Vamos ao item de número 8. Olha o que ele diz no item de número 8. Ele fala assim: a notificação para apresentação de documentos será expedida quando for constatado em bem tombado, edificado ou em seu entorno, em conjunto ou individualmente, a realização de intervenção cujo projeto não tenha sido aprovado pelo IPHAN e seja possível de plano constatar a ocorrência do dano. Amados, o item está errado, né, amados? Errado. Por quê? Porque quando você faz a notificação de apresentação de documentos, um dos elementos é que não seja possível de plano constatar a ocorrência do dano. Por isso que você pede a notificação apresentar documentos para que prove que não houve a ocorrência do dano. Perfeito? Então, se for possível a ocorrência do dano, não é uma notificação de apresentação, não, é um auto de infração. Tá? Então, se não é possível, aí sim, né? Aí sim seria a notificação para apresentação. Sendo assim, o item 8 está errado, né? Tinha que dizer aqui, e não seja possível de plano constatar a ocorrência do dano. Aí sim estaria correto. Quando ele fala e seja possível, o item fica errado. Vamos ao item de número 9. Olha o que ele diz. A notificação para apresentação de documentos será expedida quando houver incerteza sobre a autoria ou algum elemento que componha materialidade de infração ao patrimônio cultural edificado e seja necessária a apresentação de informações complementares por parte do notificado. Tá correto, né, amados? A notificação é quando você precisa, sim, ter uma incerteza, né? Você não está certo. Você precisa de informações complementares por parte do notificado. Aí sim você entra com a NAD, a notificação para apresentação de documentos. O item 9 está correto. Vamos ao item de número 10. Olha o que ele diz. O não cumprimento da notificação para a apresentação de documentos no prazo estabelecido pressupõe a ocorrência do dano e acarretará um embargo da obra, seguida a lavratura do auto de infração. Esse AI é o auto de infração, né? Do auto de infração. O item está correto, né, amados? Corretíssimo. Se o cumprimento da notificação não é feita, o cara não faz o cumprimento da notificação, né? Pressupõe que há culpa, quem cala consente. Então, será aberto aí o auto de infração. O item 10 está correto. O item 10 está correto. Vamos ao item 11. O auto de infração deverá ser lavrado em formulário específico por agente designado para a função de fiscalizar.
e deverá conter, entre outros elementos, a identificação do autuado e a indicação dos dispositivos normativos infringidos. O item está correto, né, mas está falando que o A e o auto de infração, né, ele terá ali a identificação do autuado, a indicação dos dispositivos normativos infringidos, né, os artigos da lei que infringiu, entre outros elementos. O item 11 está correto. Vamos ao item de número 12. Olha o que ele fala. Em caso de bem identificado tombado individualmente, o laudo de constatação será substituído pelo diagnóstico do estado de conservação. Está correto. Se é um tombamento individual, não é uma cidade tombada, mas só uma igreja, por exemplo, é um tombamento individual. Neste caso, o laudo de constatação, que é feito lá pelo agente de fiscalização, é substituído pelo diagnóstico do estado de conservação. São dois documentos distintos. Um é o laudo de constatação, o outro é o diagnóstico do estado de conservação. Se é tombado individualmente, utiliza-se o diagnóstico de estado de conservação e não o laudo de constatação. O laudo de constatação é utilizado em casos de cidades tombadas em grupos, né, tombados de elementos. Sendo assim, o item 12 está correto. Vamos ao item número 13. Constatada a existência da obra irregular em andamento, será determinado o embargo dela, com a lavratura do respectivo termo de embargo, que deverá conter, entre outros elementos, a indicação da obra a serem paralisadas e a identificação do responsável pelo bem quando possível. Né? Amados, o item está correto, né? Porque ele está falando do termo de embargo. O termo de embargo será colocado quando a obra foi irregular e está em andamento. Você vai lá e coloca o termo de embargo. Ela tem que ter vários elementos, entre outros, por isso que ela, entre outros, ela está falando, são vários, né? E entre eles ele diz a indicação da obra que está sendo embargada, né? E, se possível, a identificação do responsável pelo bem, ó, quando possível, né? Colocará lá nesse termo de embargo. O item 13 está correto. Vamos ao item 14. Uma via da notificação para apresentação de documentos será fixada pelo modo visível no bem, dando ciência a qualquer cidadão sobre as consequências penais quanto a eventual descumprimento da ordem. Amados, o item 14 está errado, né, amados? Errado. A notificação para apresentação de documento é quando você não tem certeza. É quando o agente de fiscalização não tem certeza. Então ele vai pegar essa notificação que ele não tem certeza e vai afixar no bem, de modo visível no bem. É óbvio que isso está errado, né? Na verdade, o que ele afixia, né, o que ele vai afixar no bem é o termo de embargo, né? É quando existe o termo de embargo, aí sim ele vai afixar uma cópia desse termo de embargo no bem que está sendo embargado. É o termo de embargo, não é a notificação para apresentação de documentos. Sendo assim, o item 14 está errado. Vamos ao item de número 15. O processo administrativo deverá necessariamente ser instruído com cópia do relatório de fiscalização e com ou laudo de constatação ou diagnóstico de estado de conservação, conforme o caso. Amados, o item está correto, né? Está falando da abertura do processo administrativo. Esse deve ter ali a cópia do relatório de fiscalização, né? Ou do laudo de constatação, né? Ou do diagnóstico de estado de conservação, quando for o caso, quando é um prédio único, né? Um embargo. Não um embargo, quando é um bem tombado isolado, né? Então é o diagnóstico de estado de conservação, conforme o caso. Qual o caso? Quando é laudo ou quando é o diagnóstico. O item 15 está correto. Vamos ao item de número 16. Olha o que ele diz. Depois de certificado o recebimento do auto de infração pelo autuado ou por seu representante, o processo administrativo correlato devidamente instruído será encaminhado ao presidente do IFAM. Amados, o item está errado, né? Depois que certificou, recebeu o auto de infração pelo autuado, mas esse documento, esse processo administrativo, será instruído e encaminhado à autoridade julgadora e não ao presidente do IFAM. O presidente do IFAM é a última instância, né? Primeiro a autoridade julgadora, depois o superintendente e aí depois o presidente do IFAM. Aqui, assim que é recebido, já é o presidente? Não. Aqui é a autoridade julgadora. Você encaminha a autoridade julgadora. O item 16 está errado. Vamos ao item de número 17. Olha o que ele diz.
As autoridades julgadoras e respectivos substitutos serão designados por portaria expedida pelos superintendentes estaduais, entre os servidores ocupantes de cargo de nível superior do quadro de pessoal do IFAM. O item está correto, né, amados? As autoridades julgadoras são servidores de nível superior, servidores ocupantes de cargo de nível superior. Perceba que aqui é qualquer cargo de nível superior, não precisa ser técnico de nível superior, né? Aqui é qualquer cargo. Perceba que lá no agente de fiscalização ele fala técnicos de nível superior, cargos técnicos de nível superior. Aqui ele fala para a autoridade julgadora, agente de fiscalização, técnico de nível superior. Autoridade julgadora, ele fala ocupante de cargo de nível superior. Então é qualquer cargo de nível superior do quadro de pessoal do IFAM. O item está correto, porque sim, né, essas autoridades julgadoras e seus substitutos serão designados, nesse caso, pelo próprio superintendente estadual. O item 17 está correto. Vamos ao item de número 18. Ele fala assim: compete à autoridade julgadora decidir em primeira instância sobre os autos de infração lavrados pelos agentes de fiscalização, confirmando-os ou não, cabendo-lhe ainda, caso julgue procedente, a atuação, indicar o valor da multa nos termos da legislação aplicável. Correto, né? Tá falando que a autoridade julgadora é a primeira instância, é sim, tá? A autoridade julgadora é a primeira instância. Depois dele vem o superintendente, depois o superintendente como instância superior e última, o presidente do IFAM. A gente está falando de um processo administrativo, tá? Questões administrativas. Então, é essa a estrutura, né? E ele sim pode julgar procedente, indicar valor de multa, afinal ele é uma autoridade julgadora. O item 18 está correto. Vamos ao item 19, ele fala assim: o recurso sobre a decisão será dirigido à autoridade julgadora, a qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de 5 dias, encaminhará ao presidente do IFAM. Amados, o item está errado, né? Olha bem, o recurso, eu fui lá, foi notificado, aí abri um auto de infração, um bem que eu sou proprietário, esse negócio todo, a autoridade julgadora julgou, me condenou. Aí eu entrei com o recurso. Eu entrego esse recurso para a própria autoridade julgadora, até aí correto. Se ela não reconsiderar, porque ela pode reconsiderar, se ela não reconsiderar, em 5 dias, esse prazo é correto, tá? Amados, os prazos são importantes e não são. Assim, o examinador cobrar prazo aqui é muita sacanagem, tá? Então, o foco aqui não é o prazo, o foco é entendimento da portaria em si, tá? Mas o prazo está correto, 5 dias. Caso ele não reconsidere em 5 dias, ele precisa encaminhar isso ao superintendente estadual e não ao presidente do IFAM, né? O sistema recursal acima da autoridade julgadora é o superintendente estadual. Acima do superintendente estadual, que é o presidente do IFAM, né? Então ele pulou aqui, ele saiu da autoridade julgadora direto para o presidente do IFAM, fazendo assim o item ficar errado. Item 19 está errado. Vamos ao item de número 20. Olha o que ele diz. O superintendente estadual poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão da autoridade julgadora recorrida, devendo a sua decisão conter indicação dos fatos e fundamentos que motivam. É óbvio, né, que está correto. Porque se ele é o sistema, né, se ele é a autoridade recursal acima da autoridade julgadora, né, é óbvio que o superintendente estadual poderá mudar a decisão da autoridade julgadora. O item 20 está correto. Vamos ao item 21. O recurso não terá efeito suspensivo quanto à multa. É óbvio que está errado, né, amados? O recurso tem efeito suspensivo quanto à multa, tá? Fica suspenso o pagamento da multa. O recurso tem efeito suspensivo. O item 21 está errado. Vamos ao item de número 22. Olha o que ele diz. Da decisão proferida pelo superintendente estadual, caberá recurso ao presidente. No prazo de 10 dias, recebido o recurso, o presidente o encaminhará ao Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização para manifestação, sendo que a manifestação do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização será apresentada por meio de parecer técnico elaborado pela Câmara de Análise de Recursos, que funcionará naquele departamento. O item 22 está? Isso. O item 22 está? Correto, né, amados? O item 22 está corretíssimo. Além de grande, está corretíssimo. Então, vamos lá. A decisão do superintendente estadual. O recurso é feito ao presidente. Correto. O prazo está correto.
O presidente, quando recebe esse recurso, ele encaminha esse pedido ao Departamento de Patrimônio Material. Está lá, está na portaria, diz que ele tem que fazer isso. Ele encaminha ao Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização. O departamento, por sua vez, interno a ele, tem lá a Câmara de Análise de Recursos. Essa Câmara de Análise interna ao Departamento do Patrimônio, né, que faz esse parecer para encaminhar ao presidente, para que o presidente possa tomar a sua decisão. O item 22, além de grande, está correto. Vamos ao item de número 23. Olha o que ele diz. A Câmara de Análise de Recursos do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização será composta pelo diretor do DEPAM, que é o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, né? Que a presidirá, e por 4 servidores designados por ele, totalizando 5 membros. Então ele está falando da Câmara de Análise de Recursos, que se encontra dentro do Departamento de Patrimônio. Essa Câmara que recebe lá o pedido do presidente e manda o pedido para o presidente, parecer para o presidente possa dar a última palavra em relação ao último recurso administrativo, em relação àquelas ações que ferem, né, a legislação brasileira em relação ao tombamento. E aí ele está dizendo que essa Câmara de Análise está dentro do departamento, ela é composta pelo diretor do departamento, que a presidirá, até aqui correto, mais 4 servidores designados por ele, por esse diretor do departamento. O item está correto, né? Corretíssimo, totalizando assim 5 membros. Então a Câmara de Análise tem 5 membros, lembre-se disso. Um é o diretor do DEPAM e outros 4 designados por ele mesmo. O item 23 está correto. Vamos ao item número 24. Da decisão proferida pelo presidente não cabe recurso. Poderá o IPHAN, alternativamente, a imposição de penalidade, firmar termo de compromisso de ajuste de conduta, visando a adequação da conduta irregular às disposições legais. Eu li 2 ao mesmo tempo, né? Vamos para 24. Da decisão proferida pelo presidente, não cabe recurso. Correto, né? A 24. 24 está correto. Da decisão proferida pelo presidente, não cabe recurso. Corretíssimo, tá? Não cabe recurso administrativo, porque essa é uma portaria, ela é administrativa. Não cabe recurso. O item 24 está correto. Vamos ao item 25. Poderá o IPHAN, alternativamente à imposição de penalidade, firmar termo de compromisso de ajuste de conduta visando a adequação da conduta irregular às disposições legais. Amados, então pode ser trocado, né, pela imposição, em vez da imposição da penalidade, por um termo de compromisso de ajuste de conduta. O item está corretíssimo, o 25 está corretíssimo, né? Pode sim trocar a imposição da penalidade por um termo de compromisso, o item 25 está correto. Vamos ao item 26. Ele fala assim: o pedido para formalização do termo de compromisso será conhecido quando apresentado após o julgamento dos autos de infração. Aqui o item está errado, né? Por quê? Porque se você assina o termo de compromisso, você está reconhecendo culpa, tá? Quando você assina. Então, você só pode assinar, você só pode formalizar esse termo de compromisso antes de apresentado o auto de infração. Porque se você deixar o auto de infração ser apresentado, significa que você não reconheceu culpa, tá? Então lá diz, o pedido para a formalização do termo de compromisso será conhecido, lá fala assim, o pedido para a formalização do termo de compromisso não será conhecido, não será conhecido quando apresentado após o julgamento do auto de infração, né? Tirou o não daqui, o item 26 está errado. Vamos ao item de número 27. O termo de compromisso será firmado pelo superintendente estadual após manifestação prévia da coordenação técnica e da Procuradoria Federal junto ao IPHAN. O item 27 está correto, né? O termo de compromisso que substitui a penalidade é firmado pelo próprio superintendente após manifestação da coordenação técnica daquele assunto e da Procuradoria Federal junto ao IPHAN, que vocês sabem que são os advogados do IPHAN. Junto ao IPHAN, o item está corretíssimo aí, é o superintendente que faz mediante a manifestação desses dois. Vamos o item 28, olha o que ele fala. Do termo de compromisso constará necessariamente o estabelecimento de multa pelo seu descumprimento, cujo valor será correspondente, no mínimo, ao montante de penalidade que seria aplicada acrescido de 20%.
Tá correto, né, amados? Quando você fala, assina um termo de compromisso, de ajuste de conduta, você está dizendo, olha, eu fiz errado mesmo, vou corrigir. Tá? Então, quando você faz isso, você fala, caso eu não corrija, eu já vou pagar uma multa, né, pelo seu descumprimento dele, tá? Automaticamente. E quanto que é essa multa? É o valor, né, da penalidade acrescida de 20%. O item 28 está corretíssimo. Vamos ao item 29, último desta portaria, olha o que diz. Descumprida total ou parcialmente a obrigação assumida no termo de compromisso, tal fato deverá ser imediatamente comunicado à Procuradoria Federal junto à IPHAN para que promova a execução judicial do termo de compromisso. Mas o item 29 está correto, tá? Quando você descumpre, não interessa se foi total ou parcial. Descumpriu, velho. Se descumpriu, né, isso significa que você será responsabilizado. Você descumpriu o termo de compromisso que você se comprometeu. Então, neste caso, tal ação será encaminhada à Procuradoria Federal, que é o advogado do IPHAN, para que ele promova uma execução judicial contra você. Uma execução judicial contra aquele que cometeu tal ação. Sempre assim, o item 29 está corretíssimo. Crianças do meu coração, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe, né? E até depois, falou, tchau, tchau.